Muito boa tarde, eu me chamo André Zumac. Atualmente estou prestando serviço aqui no Instituto Homem Pantaneiro e fazendo esse vídeo aí para contar um pouco a nossa experiência aqui com essa questão das nascentes. Enfim, o Instituto Homem Pantaneiro ele é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né? Está aí atuando na área de conservação e preservação do bioma Pantanal, da cultura local. A nossa missão principal é preservar o Pantanal, então a gente atua numa área muito interessante aqui no bioma Pantanal, que é uma rede de proteção que tem desde RPPNs, áreas de reserva legal de fazendas, até o Parque Nacional na parte norte. Então a gente chama aí de Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar. E, enfim, tem todo um histórico, né? Eu acabei fazendo uma colinha aqui porque eu sou recente, né? Praticamente, eu estou no meu 6º mês aqui no Instituto, acabei de chegar. Na verdade, aconteceu que no ano de 2010, durante o levantamento das áreas sob gestão do EHP, né, teve uma participação de uma empresa chamada Agrotus, fez um levantamento aéreo das áreas sob gestão e foi feito alguns sobrevoos na área, né, das nascentes, né, na localização das nascentes municípios do Alto Paraguai e Diamantino. E durante a observação nasceu esse projeto Cabeceiras do Paraguai, que o objetivo inicial era realizar um diagnóstico dessas cabeceiras norte, a parte norte, especificamente dos rios Paraguai, Septuba e Cuiabá, que foi onde eles conseguiram visualizar os maiores impactos, né, nessas áreas de nascentes. E, enfim, daí começou uma parceria que foi desenvolvida aí com programas de geoprocessamento, imagens de satélites e visitas técnicas, né, foram realizadas, e daí surgiu já um novo olhar sobre essa questão, e viu-se a necessidade de agregar aí todas essas informações levantadas em um banco de dados acessível. Em 2012, então, foi realizado um contrato entre a empresa e Agrotus e o Instituto Homem Pantaneiro para o desenvolvimento de uma ferramenta de geoprocessamento em ambiente web, que foi denominada Plataforma Geopantanal, para onde basicamente todas as informações coletadas, né, inicialmente, desde as primeiras visitas de campo, todas as informações de nascentes, áreas de preservação permanentes que estavam degradadas, tudo isso foi para uma base de dados de fácil acesso, essa plataforma Geopantanal. E essas novas possibilidades acabaram ampliando o leque, o projeto, a partir de 2014, ele teve uma abrangência muito maior, que não só essa parte da região norte. A gente acabou abrangendo aí basicamente toda a bacia do Alto Paraguai. Aí foram as 10 subbacias que fazem parte. E por sua abrangência, né, por conta de ter aumentado essa área de abrangência, em vez de ser Cabeceiras do Paraguai, acabou virando o projeto Cabeceiras do Pantanal. E basicamente o trabalho vem sendo desenvolvido na área de monitoramento de alguns rios, né, de algumas dessas subbacias da BAP, e de identificação dos passivos, a gente tem atuado algumas vezes junto com o Ministério Público, onde a gente tenta sempre levar para o lado da solução alguns problemas encontrados. E recentemente eu entrei no Instituto de Pesquisa para vir fortalecer essa parte de geoprocessamento, e também acabou que deu essa questão toda da pandemia, mas o intuito também é a gente ajudar no gerenciamento aqui do projeto. E querendo ou não, como eu tenho uma experiência muito boa na parte de hidrologia, né, eu fiz meu mestrado lá no Amazonas com o professor Naziano Filizola, e dentro da Universidade Federal do Amazonas, no departamento de Geografia.
e a gente acabou adquirindo aí, eu acabei adquirindo, na verdade, uma experiência larga na questão de hidrologia, e o objetivo de ter entrado no grupo é justamente fortalecer essa parte de realmente de incorporar alguns dados da rede hidrometeorológica dentro do projeto. E agora, com toda essa questão, os campos foram reduzidos e tudo, a gente também teve um pequeno baque no orçamento, aí alguns clientes deixaram de repassar os recursos. A gente também acaba operando em alguns rios que tem pessoas, né, grupos de empresas que têm interesse de que a gente esteja no rio, levantando as informações, principalmente ali na região de Bonito, no rio Miranda. A gente faz o monitoramento do Miranda ali, do Prata também. E a gente sempre tenta ter esse olhar diferenciado. A gente está esperando alguns editais para a gente começar também a trabalhar na questão do reflorestamento, porque é de conhecimento que não adianta. Acho que muitos de vocês têm essa experiência de não adianta nada a gente só identificar, só fazer o diagnóstico se a gente também não ter a área de atuação. Então a gente está buscando aí alguns editais. O último que passou agora do Funil, a gente tentou também ter um recurso para a gente começar a trabalhar nas áreas de recuperação. Mas assim, a área é muito extensa, são aproximadamente, colocado ali, são aproximadamente 360 mil quilômetros quadrados a área da BAP. E assim, contar um pouco das experiências que a gente está, né, desenvolvendo aqui. Eu já botei algumas coisas no grupo, acho que as pessoas já devem ter comentado lá. Eu estou preparando uns vídeos tutoriais. Como eu trabalhei muito tempo com geoprocessamento, eu acabei adquirindo uma experiência muito interessante nessa parte de uso e ocupação do solo, gestão de território, que eu acho que é muito interessante para quem trabalha com nascentes, né? E, enfim, tem uma série de experiências na área. E a gente agora está trabalhando também com uma coisa bem interessante, que é a elaboração de um livro sobre a bacia do Alto Paraguai, reunindo aí basicamente todo o arcabouço de informações que foram levantadas pelo Instituto, com os dados de campo e toda essa questão. Então, basicamente, a gente está também aprimorando o diagnóstico de nascentes, desenvolvendo algumas metodologias novas, e o curso caiu como uma luva para a gente. Tenho a agradecer aí, aproveitar a oportunidade para mandar um grande agradecimento aí aos organizadores, professores do IFAM. E eu não quero me estender muito por causa do limite do tempo, para não ficar uma coisa muito cansativa, mas dizer que a gente aqui está trabalhando aí num diagnóstico, desenvolvendo algumas metodologias novas que mais na frente vai estar sendo disponibilizadas aí através de vídeos e tutoriais que a gente vai desenvolver para ampliar, né, o conhecimento nessa área e até trocar também, ter uma troca de experiências aí. A gente também participa de alguns comitês de bacias, a gente sempre, quando é convidado, a gente participa do comitê do Miranda, ali no município. E é isso, a gente está aí tentando alguns editais para atuar mais na parte de reflorestamento e buscando parcerias, né? Buscando sempre parcerias. A gente está em contato agora, tentando uma aproximação com o IMASU e com o Serviço Geológico, responsável aqui pelas estações que tem aqui da Rede Hidrometeorológica Nacional da ANA. E do mais, a gente agradece a oportunidade de estar fazendo parte do curso, e é isso. A nossa experiência é muito interessante aqui no Pantanal. A parte de Planalto já está bem degradada. Uma outra dica também que eu dou, além de usar as imagens Sentinel, que ajuda bastante a identificar aí com atualidade essas áreas que estão com cobertura vegetal ou sem cobertura vegetal, as informações do mapa biomas. A gente fez aqui uma análise, né, dos mapa biomas. Tem uma coleção muito interessante de 1985 a 2018. E algumas bacias eles já estão delimitadas, né? Você pode já baixar a informação delimitada por bacia, principalmente quem trabalha com gestão de bacias, aí o pessoal que trabalha com as bacias. É muito interessante ver essa dinâmica aí de mudança de cobertura do solo, para
tentar entender um pouco. A gente tem, como eu falei, a gente está produzindo alguns materiais, a gente vai disponibilizar com o tempo. E é isso, essa troca de experiência está sendo muito boa e espero estar contribuindo aí com todos e continuar aprendendo aí com o curso. Valeu!